Olá, meu seguidor, eu tô aqui de novo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como escrever uma redação US. Pra quem não me conhece, meu nome é Alane Amara e há muitos anos eu tô aqui nessa internet dando dicas e informações para os pré-vestibulandos de plantão. Então, se você é um pré-vestibulando, principalmente pré-vestibulando S, cola aqui nesse canal. Já se inscreve aqui, deixa o teu likezão do amor, tá certo? E compartilha também esse vídeo com os teus amigos e amigas que pretendem ou que já vão fazer o próximo vestibular US também. Me segue lá no meu Instagram, que todos os dias a gente tá passando dicas e informações por lá também. É bem legal a nossa interação lá, gente, assim, ao vivo, 24 horas. Então já me segue lá para você ficar por dentro de tudo. Nós sabemos que a prova de redação US é cobrada na segunda fase e essa é uma prova decisiva. Ela pode alavancar a sua nota. Então pode acontecer de você se sair não tão bem nas específicas, mas você arrasar na redação. E com o intuito de te ajudar a você se garantir nisso, a você tirar de 50 para cima e até gabaritar essa redação, como os meus 7 alunos da edição 2021.1, é que eu trouxe esse vídeo para te ajudar, para te nortear. Nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo de uma redação US, assim eu vou te dar a aula que eu dou no meu curso de linguagens, que é o meu curso de português, redação e língua estrangeira focada na US. Assim como eu ensino lá hoje, eu vou ensinar aqui a vocês, para vocês não ficarem mais perdidos com isso, tá bom? Inclusive, quem quiser estudar com mais profundidade a redação US, quem quiser ter a sua redação corrigida com detalhes, vem participar da minha turma do Linguagens US, certo? Lá você vai escrever sobre 5 gêneros textuais, terão 5 correções e 5 recorreções. Você também vai ter a sua correção detalhada, comentada em áudio por mim mesma, tá? Já clica no link que tá aqui na descrição. As inscrições já estão se encerrando e você não pode ficar de fora. É necessário estudar redação com o máximo de antecedência possível, gente. Sem mais delongas, bora ver esse vídeo. É importante lembrar que em cada edição a US ela pode cobrar diferentes gêneros textuais. Por exemplo, na edição passada, ela cobrou ineditamente biografia e editorial, certo? Em todos os vestibulares da US, nunca ela havia cobrado esses gêneros. Um fato é, a gente entendendo o conceito básico, a tipologia textual, que são as características basilares dos gêneros, a gente vai conseguir desenvolver qualquer redação. Nós não estudamos na edição passada, na minha turma do Linguagens, a gente não estudou biografia, mas a gente estudou com muita profundidade texto narrativo. Não é à toa que os meus 7 alunos que tiraram a nota máxima foram todos em biografia. Por quê? Porque a gente havia estudado a tipologia textual antes. Aqui eu vou focar com vocês em um gênero que a US gosta muito, que é o artigo de opinião. Eu tô trazendo para vocês essa proposta que inclusive eu apliquei nas minhas turmas do Linguagens, mas como dessa edição a gente vai estar renovando as propostas, eu tô trazendo essa aqui para vocês conhecerem como que a gente trabalhou lá na época, tá certo? A proposta é a seguinte: suponha que o mais importante jornal da sua cidade fará um concurso para eleger o melhor artigo de opinião sobre o preconceito racial em prejuízo ao convívio em sociedade.
Você participará do concurso com um texto e que deverá apresentar o seu ponto de vista. Enquanto o texto é dissertativo argumentativo, que o artigo de opinião é, a gente já sabe que tem que ter o ponto de a sua tese, a defesa da sua tese, do seu ponto de vista, né? Com argumentos sólidos, coerentes a respeito do tema, mostrando como o racismo prejudica as relações sociais interpessoais na sociedade. Então vamos lá, vamos aqui ao passo a passo, certo? A partir dessa proposta, o que você pode falar na sua redação? Sobre o quê? Sobre quais ideias você pode trazer? Ideias coerentes. Porque o que a UES quer da sua redação não é você encher a redação de repertório, é você ter ideia coerente, ideia válida. Porque o que é que a UES quer? A UES está preocupada com a ideia que você traz, que é exatamente o quesito de textualidade, no qual, se você errar, se você trouxer ideias que se contradizem, se você não trouxer ideias coerentes, você vai ser penalizado em 2,5 pontos por isso. E 2,5 pontos, gente, é muita coisa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou te dizer, assim como eu faço lá para os meus alunos, eu vou te dizer agora o que você pode escrever na sua redação, certo? Quais argumentos que você pode utilizar, o que você pode apresentar. Você vai fazer o seguinte, o que você pode falar? Você pode apontar, você vai apontar os efeitos do racismo e apresentar a argumentação, o seu ponto de vista, certo? O que pode ser abordado? Você pode falar sobre a não denúncia de casos de racismo, por falta da consciência da importância disso. Você pode falar ainda sobre a não punição do Poder Judiciário aos autores do crime de racismo, ou seja, a impunidade. Pode falar também sobre a ineficácia de leis quanto ao combate do racismo. Pode falar sobre a demora nas punições também, certo? E pode falar ainda sobre a escassa educação da parcela social sobre o referido tema. Alane, eu preciso falar sobre tudo isso na redação? Não. Você escolhe 2 aspectos, 2 argumentos desse para colocar na sua redação e aí você vai desenvolvendo, que é exatamente isso que nós vamos ver agora. Como vocês sabem, na redação UES, você tem o que? 25 linhas para escrever. Então, diferente da redação do Enem, a redação da UES, ela é mais objetiva e ela já não cobra tantos aspectos quanto na redação do Enem. A redação UES, ela não te obriga a colocar repertório. Se você colocar, ok. Se você não colocar, desde que o seu parágrafo, que a construção do seu texto tenha coerência, não tem problema não ter repertório. E outra coisa, na conclusão da redação UES, você não é obrigado, não é uma competência da redação UES, cobrar que você coloque os 5 elementos que são cobrados lá na redação, na conclusão da redação Enem, tá? Na redação UES, tanto você pode fazer uma conclusão retomando e reafirmando as ideias que você apresentou no texto, como você pode propor uma intervenção também. Agora, se a proposta pedir que você proponha uma intervenção, você pode escrever o que na sua conclusão? Quem vai fazer o que para quê, certo? Quem vai fazer o que para quê? Precisa dos 5 elementos da redação do Enem? Não. Alânia, quero colocar os 5 elementos da redação do Enem. Vou ser penalizado por isso? Não, não vai. Desde que haja espaço na sua redação para que você escreva, também não há problema. Título no artigo de opinião é obrigatório? Na redação UES, o título não é obrigatório, certo?
Agora, há gêneros que a gente sugere que sim que você coloque o título, como por exemplo, carta aberta e manifesto. São dois gêneros que na sua estrutura já vem título e que nós orientamos, pelo menos aqui no meu curso do Linguagens, que você coloque o título porque faz parte da estrutura. No artigo de opinião é obrigatório? Não, não é, tá ok? Outra dúvida, é necessário assinar? Não, não é necessário assinar. A não ser que a proposta peça para você assinar em nome de alguém, em nome de alguma instituição. Caso contrário, não é necessário assinar e muito menos no seu nome. Como é que você vai fazer a introdução do seu artigo de opinião? Vamos aqui. É inaceitável que ainda haja práticas de preconceito racial no Brasil. O que é que eu tenho aqui nesse tópico frasal? O que é o tópico frasal? É aquela parte do texto que pode vir tanto no começo, no meio ou no fim, ou até mesmo espalhado pelo texto, que traz a ideia base, que traz a ideia cerne daquele parágrafo. Certo? Inclusive, no tópico frasal da introdução, ele já traz a ideia geral da sua redação, tá bom? Então, aqui, ó, é inaceitável, aqui você já se posicionou, tá? É inaceitável que ainda haja práticas de preconceito racial no Brasil. Aqui você já apresentou o tema. Conseguiu perceber a objetividade? Pronto, só em você colocar isso aqui já na introdução, na primeira linhazinha da sua redação, você já diz para o corretor, você já apresenta os elementos que o corretor quer ver, tá? Aí vamos aqui continuar. É inaceitável que ainda haja práticas de preconceito racial no Brasil. Então, tópico frasal, ok. Aí a gente vai desenvolver as ideias apresentando os argumentos, né? Que vão defender o nosso posicionamento contra o preconceito racial. Elas só causam prejuízo ao bom convívio, ao bom convívio da sociedade brasileira. Uma vez que a demora na punição dos indivíduos que praticam tal crime e a escassez de educação dos que o praticam vão de encontro ao princípio da dignidade a todo indivíduo, independentemente de sua cor de pele, garantido pela Constituição Federal. O que é que a gente tem nesse segundo período? O que é um período, Alânia? Uma frase ou um conjunto de frases que tem um início e se encerra com um ponto final, com um ponto de interrogação ou com um ponto de exclamação, certo? O que é necessário ter no segundo período da sua introdução? A apresentação dos argumentos, certo? No tópico frasal, você se posicionou e você disse qual é o tema. No segundo período, você o quê? Trouxe os argumentos que vão justificar o seu posicionamento contra a prática racista, certo? E para concluir a introdução, o que é necessário? Isso aqui, ó. Esse crime racial precisa ser combatido. Isso aqui é o reforço da sua ideia. Isso aqui é a sua análise. Esse finalzinho aqui é você linkar a sua opinião com o tema, certo? Então aqui você juntou, você reforçou o seu posicionamento contra o racismo, tá? Então é dessa forma que se estrutura a introdução do seu artigo de opinião, ok? Vamos ao parágrafo 2. Quando é texto dissertativo argumentativo, eu sugiro que vocês escrevam em 4 parágrafos na redação US, certo?
Vamos aqui ao parágrafo 2. No parágrafo 2, a gente vai desenvolver o argumento 1. Então, vamos lá. Inúmeros são os casos de crimes contra pessoas negras no país. Tópico frasal. Eu estou situando aquele parágrafo, eu estou dizendo aqui no tópico frasal que eu vou falar sobre os crimes e que dentre esses crimes vai haver um crime aí que eu vou citar para reforçar esse fato que eu estou trazendo. Tá ok? Então vamos lá. Tópico frasal ok, para situar o seu parágrafo. Vamos aqui. Um exemplo disso foi o caso do homem negro João Alberto de Freitas, o qual foi morto a golpes por 2 seguranças brancos em um Carrefour de Porto Alegre em novembro de 2020. Apenas depois de 9 meses, o lamentável ocorrido, os culpados foram punidos. O que é isso aqui? Repertório, gente. Em se tratando de texto sobre racismo, repertório é o que não falta. E eu quero falar uma coisa com vocês. Quando vocês trouxerem um repertório na sua redação, que aquele repertório ele tenha coerência com aquele tema, com aquele assunto, com o seu argumento. Não vamos colocar algum repertório que não tem nada a ver, mas a gente vai colocar ali a fina força só para ter repertório, porque não é isso também que a UES se preocupa. A UES não se preocupa com repertório, ela se preocupa com o argumento que você vai utilizar. Tópico frasal ok no desenvolvimento 1. Aí a gente trouxe um repertório para reforçar a nossa ideia, tá? E vamos aqui ao checkmate do parágrafo. Ó, infelizmente, essa situação nos mostra o quanto o Poder Judiciário brasileiro é lento em promover punições para o crime racial. Enquanto seguir dessa forma, será difícil combater o racismo no Brasil. O que é, gente? Essa terceira parte aqui é a sua análise, certo? É o link que você faz do seu repertório com o seu argumento. É a sua opinião quando você fala assim, ó, infelizmente você está emitindo opinião. E aqui é o que? É a sua análise. É a junção do seu argumento com o seu repertório. É a junção, é você juntar os dois e mostrar o sentido deles para a sua redação sobre racismo. Tem que ter, na nossa redação, tem que ter, gente, essa análise. Por quê? Porque aqui é a defesa, é a nossa defesa, aqui é a nossa opinião, aqui é a nossa reflexão, aqui é o link que a gente faz entre o repertório e o nosso tópico frasal e o nosso argumento, tá certo? Vamos aqui ao parágrafo 2. Vejamos aqui. É notório ainda no país que a maioria dos delitos contra pessoas negras está ligada à falta de educação de boa parcela da população. Olha aí, a gente já trazendo o argumento 2 para essa análise, tá? Inclusive de quem advém de família abastarda, da qual pressupõe-se maior nível de instrução educativa, certo? Aqui, novamente, virá um repertório, porque, como eu falei para vocês, o assunto, o tema racismo, ele é um tema que, infelizmente, não falta repertório. Infelizmente, não faltam exemplos de abusos contra pessoas negras. Então, aqui a gente vai colocar novamente outro repertório, porque
Lembra, o próprio assunto já puxa esse exemplo, mas se você não colocar, Salane, não lembrei de outro repertório, não tem problema, certo? Vamos aqui. Entretanto, o que se vê é humilhação e instigamentos desses indivíduos contra pessoas negras. Se você não tiver lembrado de nenhum repertório e já quisesse encerrar o seu período aqui não teria problema, tá bom? Exemplo disso foi o que aconteceu com o motoboy Mateus, o qual sofreu insultos e maus tratos devido ao seu tom de pele por parte de um morador de um condomínio de classe média da Grande São Paulo, ao tentar entregar uma pizza no local, certo? Bem objetivo. Aí o que é que a gente vai trazer agora aqui no final? A velha e boa análise, a velha e boa junção do nosso argumento com o nosso repertório. Aqui tem a nossa reflexão, aqui fala a relevância do que a gente mencionou acima, a relevância disso para nossa redação, para o tema, né, que nós estamos escrevendo. Aí olha aqui, ó. Esse triste fato nos revela o quão é necessário os pais ensinarem desde cedo aos filhos a importância do respeito ao próximo, independentemente de sua cor de pele. Dessa forma, o preconceito racial será combatido antecipadamente. Vocês conseguem ver como é bem subestruturada o parágrafo? É como se ele fosse um microtexto dentro de um texto maior, certo? Mas é assim que se estrutura, tá ok? Pronto. Chegamos então à conclusão do nosso artigo de opinião. Portanto, olha aí a conjunçãozinha conclusiva, né? Inclusive, erro de conjunção aqui, ó. Erro de conectivo é penalidade em 2,5 pontos. E qual é essa penalidade? Coesão textual, certo? Então, leiam sobre conjunções, tá? Isso aqui eu pego muito no pé dos meus alunos também. Vamos lá. Portanto, o crime racial no Brasil. Olha ele retomando o tema, o assunto da redação. Jamais deve ser tolerado. Olha ele retomando o posicionamento dele, reafirmando. A legislação brasileira precisa ser mais severa quanto à punição dessa inaceitável prática. Retomando aí o argumento 1 e reforçando a ideia. Além disso, as famílias precisam orientar seus descendentes quanto ao respeito ao próximo. Retomamos e reafirmamos o argumento 2. Desse modo, o bom convívio social e a dignidade serão preservados. Vocês perceberam como a conclusão da redação S, essa conclusão aqui foi por retomada, certo? Ela é bem objetiva, direta, simples, entendeu? Eu tô aqui, gente, para buscar desmistificar essa redação para vocês, tá certo? Então, é assim que se estrutura uma redação US. Aqui a gente está falando especificamente sobre o artigo de opinião, porque nós não temos tempo para falar sobre os demais gêneros, até porque são muitos, certo? Você precisa ter um tempo maior para estudar isso. Inclusive, reforço a ideia que se você quiser estudar com muita profundidade para essa redação, vem fazer parte da minha turma do Linguagens. As inscrições aí estão abertas,
tá? O link para você se inscrever no curso tá aqui na descrição. Invista nos seus estudos. Essa edição, a minha turma tá tendo um bônus de mais de 7 horas de aula de gramática focada na redação US, só com os principais assuntos que são penalizados. Então, assim, quer aprender a escrever redação, quer se aprofundar na redação US, quer gabaritar a prova de português, quer gabaritar também a prova de língua estrangeira? Venha estudar comigo no meu curso Linguagens US, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham entendido a estrutura, a proposta desse vídeo, dessa redação também, ok? Um forte abraço, um beijo e até a próxima.